Ok, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas neste nosso curso de saúde sistêmica com os moduladores frequenciais. Vamos dar sequência, ao conteúdo proposto neste módulo 1. Um abraço a todo mundo que está aqui, de todas as regiões do país. Parabéns pela coragem, a iniciativa de estarem aqui neste final de semana. É um investimento em vocês mesmos, É uma oportunidade de todos nós aprendermos juntos, interagirmos, trocarmos experiências e refletirmos sobre esses paradigmas novos que surgem a cada dia no aspecto da saúde natural, da saúde integrativa, da saúde quântica. E, em especial aqui, a saúde sistêmica, ou abordagem sistêmica da saúde. A gente sabe que a abordagem sistêmica é algo muito genérico. Hoje se faz nas administrações, nas empresas, nas instituições, É uma metodologia que busca entender e analisar sistemas complexos de forma integrada, como é o nosso corpo humano, Nós temos 14, 15 sistemas extremamente complexos. Aqueles sistemas que falou a doutora Monique, que são formados pelos órgãos, que são formados por tecidos, que são formados por células, que são formadas por moléculas, que são formadas por átomos. Então, veja a complexidade do universo do corpo humano. Isso só no seu aspecto físico, porque existe o corpo espiritual, o corpo astral, o corpo energético, que é o que comanda. Pode-se falar da mente, da consciência, nos seus estados de sub e de inconsciência, do psiquismo, esse sistema biofísico que comanda todas as nossas funções orgânicas. Então, a gente cuidar de pessoas é muita responsabilidade, Cuidar de pessoas é ter esse olhar sistêmico, holístico, como dizia Aristóteles na sua metafísica, o todo é sempre maior que a soma de suas partes. Olha que fantástico. Em anatomia sistêmica, em saúde sistêmica, 1 mais 1 nem sempre é 2, pode ser 3, porque um problema interage com o outro e gera um muito maior. E as influências recíprocas são as mais variadas. As interações, as múltiplas interações, as relações entre os componentes. Então, esse conceito de abordagem sistêmica surgiu na década de 50, para se contrapor àquela abordagem reducionista, que ainda hoje prepondera na ciência médica oficial, Que aquela coisa mecanicista, aquela coisa cartesiana de ver o problema específico, o pedaço da pessoa, Os sistemas como sendo apenas a soma de suas partes, e nem sempre é assim. Então, não adianta eu cuidar de uma articulação sem olhar se aquela pessoa tem, de repente, pensamentos rígidos, ideias rígidas, porque a articulação une ossos, e ossos são peças rígidas. Você faz um paralelo pela simetria com a rigidez mental. Então, a rigidez mental pode influenciar até mesmo a flexibilidade das articulações. Um foco infeccioso no dente pode se espalhar para uma artrite ou até mesmo uma endocardite. Então, nós temos uma situação em que o nosso corpo é formado por vários sistemas e esses sistemas interagem, interdependem um do outro. Ontem eu dava aula sobre o sistema urinário para os meus alunos do curso de nutrição na Universidade Federal da Paraíba, e eu questionava para eles: vocês já ouviram falar, por exemplo, que alguém, quando tem insuficiência renal crônica, ela também necessariamente, quase que sempre, vai ter anemia crônica? E essa anemia se reverte em falta de energia, em unhas quebradiças, cabelos que caem, uma digestão ruim, a pessoa fica sem força, qualquer caminhada cansa, O que é que o rim tem a ver com o processo de oxigenação das células? Olha só, isso é fisiologia. Eu só posso entender o problema se eu conhecer o aspecto de normalidade. Se eu não sei como é que o rim interfere na saúde sanguínea e na oxigenação celular, como é que eu posso tratar uma anemia?
de forma sistêmica, é uma anemia que só vai ser resolvida se a pessoa ingerir ferro. Eu conheço assim de gente que vive tomando ferro, não o ferro pejorativo, tá? O ferro medicamentoso, o suplemento, seja químico ou natural, e continuam com anemia. Porque a anemia não é só uma deficiência de ferro. E não adianta ficar só dizendo, não, tem vários tipos de anemia, megaloblástica, aplástica, falciforme, ferropriva. Não, não é ficar só procurando doença, é entender o processo fisiológico cuja alteração ou disfunção pode levar a uma anemia. Então, se você não conhece as funções do rim, o que ele faz no seu corpo, como é que eu posso tratar um problema renal? E saber como a saúde do rim interfere na saúde do todo, né? Na saúde sistêmica. Isso é só um exemplo de centenas de exemplos de como o nosso corpo é uma ferramenta, é um universo cujas partes todas interagem entre si e o somatório delas, como dizia Aristóteles, né, é maior do que o todo. Olha que fantástico. Isso também para se entender as próprias alterações patológicas, como, por exemplo, um foco infeccioso numa raiz dental pode levar a problemas cerebrais, cardíacos, pulmonares, articulares, sanguíneos. Então, eu só entendo a alteração, isso é um princípio básico da patologia, da semiologia, eu só diagnostico a alteração mediante o meu conhecimento do aspecto de normalidade. Se eu não sei como é a coisa dentro da normalidade, como é que eu vou entender ou identificar uma alteração? Isso vale para a gente, mas para isso a gente tem que ter a abordagem sistêmica. Eu posso até conhecer todos os florais quânticos, possibilidades extraordinárias de harmonização e modulação da nossa fisiologia. Mas se eu não entender como essa fisiologia se opera, eu posso não aproveitar bem os florais. Eu posso não recomendá-los de forma conveniente. E o resultado não ser aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, que meu interagente, o meu paciente deseja. Porque eu não usei bem as possibilidades reais e as melhores possibilidades para harmonizar. Por isso que é importante essa visão sistêmica. Saber que a saúde também é um processo sistêmico, que não é só a alteração patológica ou a ausência da doença, mas é uma interação, é um conglomerado, né, do bem-estar físico, intelectual, cultural, social, emocional. A sua interação com o meio ambiente é fundamental para a saúde. O seu trabalho, o seu local de trabalho, a forma como você exerce a sua tarefa de trabalho, né, as relações, o seu bem-estar espiritual, a sua conexão com o divino, com a sua crença, com a sua fé, seja ela qual for, isso tudo te impulsiona a doença. As suas atitudes diante da vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu alimento, tudo isso é determinante para a saúde. Não é só uma perninha, não é só um caminho, é a conjunção de tudo. E as pessoas têm que estar dispostas a isso. Não adianta quando um interagente me procura, olha, eu estou com esse problema, mas não tem mais. Você quer se livrar do problema? Como dizia Confúcio, tem que se livrar das causas desses problemas. E muitas vezes se livrar das causas é fazer algum tipo de sacrifício, algum tipo de renúncia. É tirar aquele alimento que é acidificante, é se libertar daquele ressentimento antigo que você faz questão de guardar dentro do peito, não é? É perdoar, é ter contato com a natureza, né? É trabalhar menos, se puder, tá? Buscar novas amizades, é uma série de situações. Então, não tem mais. Eu quero ter saúde, eu quero estar bem, o que eu preciso fazer para estar bem? E aí, o profissional que me atende tem que estar antenado também com isso. É ele que tem que me impulsionar isso. Nós, terapeutas, profissionais de saúde, temos que ser os impulsionadores dos mecanismos internos de autocura de nossos pacientes, de nossos interagentes. Nós somos os principais agentes de cura, mas sabendo que o potencial maior está dentro de cada um. Como dizia o grande homeopata alemão Constantin Heringer, que tudo vem de dentro para fora, né?
Então, esses princípios norteadores são basais para a gente ter resultados satisfatórios na busca por uma saúde sistêmica, uma saúde integral. O sol, eu sempre falo que é o grande portal do bem-estar, né? Não é à toa que é a estrela que ilumina todo o nosso sistema solar e o nosso planeta e interage conosco. O sol é vital, a vida não existe sem o sol. Ah, mas eu não posso tomar sol. Deve tomar sol. Deve tomar sol. Tem casos especiais que as pessoas precisam ter um certo cuidado por questões próprias, né, da pele, condicionamentos outros, mas o sol tem que estar presente na sua vida, né? Nem que seja aqueles 15, 20 minutinhos diários para poder você receber a sua luz. Olha só, já entra a biofísica universal em nossa vida. O nosso organismo vai sofrer 1000 alterações, 1000 processos, somente por estar sendo iluminado pelo sol. E eu poderia citar apenas um desses, que é a formação de um dos hormônios mais importantes que o nosso corpo produz mediante a exposição solar, que todo mundo conhece, que é a vitamina D3, né? O calcitriol, que acaba muita gente só suplementando porque não consegue tomar o sol que predispõe e que ajuda nessa vitamina D, que é aquele sol ali das meio-dia, 1 da tarde, aquele sol causticante que você fica com a pele exposta das mãos, do peito, dos braços, para ficar ali 15, 20 minutos e o sol poder estimular aquele precursor da vitamina D que fica na sua pele. E a vitamina D, gente, são quase 100 funções de nosso organismo, grande regulador da imunidade, todas as células do corpo, todas, é aí que se tem a importância de um hormônio, precisam de vitamina D. Todas as células do corpo têm um receptor de vitamina D. Então, não há como a gente ter saúde com níveis baixos desse hormônio. Aqui, dados do Ministério da Saúde, da mortalidade da população por causa de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, né? AVC, AVE, infarto, isso é a maior causa de morte no Brasil. E a gente já sabe hoje, por estudos científicos, já de muito tempo, que a deficiência da vitamina D, ela aumenta o risco de mortalidade por todas essas causas cardiovasculares, morte súbita. Hoje, os cardiologistas integrativos acompanham seus pacientes basicamente com vitamina D3, magnésio, K2, que seja, mas a vitamina D3 está lá, porque os cardiócitos dependem dela para funcionarem bem. E a gente vê ainda uma prevalência baixíssima de recomendações da vitamina D pelos cardiologistas. E ainda há um preconceito grande, né? Que as pessoas, quando estão com vitamina D no sangue acima de 70, 80, é uma loucura. Ave Maria, você vai ter uma intoxicação. Tudo balela, gente, tudo balela. A vitamina D, quanto mais no seu sangue, melhor. E nem precisa você ter índices de 100, 120, não. Mas não tenha índices abaixo de 60, de 70, porque os laboratórios falam que com 30 está tudo bem, e isso não é verdade. Para que a vitamina D cumpra o seu papel integral no organismo, não é só reforçar cálcio para o osso, são mais de 100 funções. Ela precisa estar em níveis de no mínimo 60 a 70 nanogramas por decilitro de sangue. Então, se você não está usando o seu irmão Sol diariamente, tem que suplementar no mínimo 10.000 IS por dia. E aí, olha, o Sol é energia, né? E eu lembro Nikola Tesla quando nos ensinou que o segredo do universo, gente, isso é a base da nossa abordagem sistêmica e quântica, é energia, é frequência, é vibração. Tudo no macrocosmo ao microcosmo. Até a fabricação de uma proteína que começa no núcleo da célula e se complementa no seu citoplasma, quando os aminoácidos vão se juntando, seguindo informações e sinais que vieram de um RNA mensageiro. Como é que o ribossoma vai identificar um cromossomo se ele nem vê, identificar um aminoácido que ele nem vê, porque não tem olho na célula?
a identificação, o encontro das moléculas e das células é por via frequencial. O RG de cada substância é a frequência em que ela vibra. Os planetas vibram, as estrelas vibram, tudo vibra. Os micróbios vibram, as pedras, as flores, os animais, os sentimentos, como falou a doutora Monique antes da gente, os sentimentos vibram na sua frequência, os pensamentos, sejam as emoções ruins ou boas, têm a sua identidade frequencial. E o Nikola Tesla, que já foi rechaçado à sua época, já nos ensinava isso. E isso é a base das terapias quânticas. E a mecânica quântica, surgida por Max Planck, como ciência, em 1902, com a teoria quântica, sedimenta esses conhecimentos. Ainda é uma ciência pouco compreendida, ainda escandalizada, né? Rechaçada pelos cartesianistas, pelos reducionistas, mas nós sabemos o quanto a mecânica quântica serve de base fundamental para aquele floral que você recomendou para o seu paciente, o seu interagente. Ele vai atuar por mecanismos quânticos, frequência, energia e vibração. E aqui eu gosto sempre de corroborar os estudos do Bert Sakmann, do Fritz Albert Popp, que já falavam sobre a comunicação intercelular por meio de frequências, por meio de biofótons. O Prêmio Nobel de Medicina, de 91, já comprovara isso, que os processos biofísicos é que são primários, são eles que comandam. Se o hormônio não está vibrando na frequência correta, se ele não entrar em ressonância com o seu receptor, que também vibra na mesma frequência, eles não vão se encaixar. Por mais que você tenha o hormônio e tenha o receptor, se eles não tiverem na frequência correta, que pode ser alterada por disruptores, por toxinas, por inflamação, por metais pesados, eles não vão se encaixar. Então, mesmo que você tenha matéria-prima, aquilo não vai funcionar. Você vai tomar magnésio 500 miligramas por dia e ele vai embora, porque o teu organismo não reconhece a frequência do magnésio. Não há campo de biorressonância para o magnésio. Hoje a gente consegue corrigir isso com a terapia floral frequencial. E as pessoas, muitas vezes, não se tocam dessas questões, que são simples, mas que são resolutivas. O Carl Preiber, que foi um grande neurofisiologista americano, de Stanford, ele dizia que a memória, ele estudava a memória. A memória nada mais é do que um sistema quântico, porque ela é armazenada sob a forma de ondas. Não existe lá um papel riscado e rabiscado lá no sistema límbico, né, do sistema nervoso. Existem ondas que têm frequência. Cada memória tem uma frequência. E se você, por alguma questão epigenética, um hábito de vida, uma paisagem que você viu, uma emoção que sentiu, gerar uma frequência que promova uma ressonância com a frequência daquela memória antiga, ela aflora. Aí você, puxa, eu lembrei agora de uma pessoa que eu convivi na infância. Esse cenário me lembrou uma situação que eu vivi, que foi feliz ou triste, 20 anos atrás, que eu nem imaginava que eu tivesse mais essa memória. Mas ninguém perde memória. Ah, eu perdi a memória. Não está correto. Nenhuma memória se apaga. Nada se apaga do HD, do nosso psiquismo. Aquilo fica armazenado, fica arquivado. Às vezes você nem acesso tem mais àquilo. Agora, as questões da vida, a inflamação crônica, o estresse emocional, que dificulta acessar as memórias. Por isso que você vai ficando mais velho, se não tiver um bom acompanhamento nutricional, uma boa qualidade de vida, essas questões ambientais vão te dificultar a acessar suas memórias, ou até mesmo armazená-las. Então, as pessoas muitas vezes vão ficando velhas e vão ficando sem memória, vão esquecendo das coisas, e hoje tudo é Alzheimer, e não é. Essa pandemia na boca das pessoas de Alzheimer favorece até mesmo a doença. Não basta uma pessoa idosa, estou esquecendo, é Alzheimer. Gente, é muito pesado isso. O Alzheimer é uma doença gravíssima, neurodegenerativa. O Alzheimer é uma destruição do tecido nervoso.
Não é assim, não vamos também condenar as pessoas ao tal do Alzheimer só porque a pessoa esqueceu uma coisa, porque hoje qualquer pessoa esquece, né? Jamais tirar essa coisa de Alzheimer da boca. Ah, minha mãe, às vezes eu eduquei minha mãe, ela já não fala mais isso, mas ela já tem 83 anos, mas de um tempo para cá, porque ela via as irmãs todas com demência de Alzheimer, e ela, eu estou com Alzheimer. Não fale isso. Minha mãe está com 83 anos, que eu acompanho há anos, e não tem nenhum tipo de demência. As irmãs delas todas tiveram muito mais jovem que ela. Ali, a minha mãe é um exemplo de como as terapias naturais, como a terapia frequencial, consegue dar uma reviravolta na vida da pessoa. Ninguém precisa ter a doença. Pode até ter a predisposição genética, mas como a gente aprendeu, até com o Bruce Lipton, né, que é um dos grandes avatares da epigenética, o gene não é determinante, ele predispõe. Então, eu esqueci alguma coisa, e quando minha mãe fala, eu esqueci. Eu também esqueço, minha mãe. Sou bem mais jovem que a senhora, e às vezes eu esqueço das coisas, porque é muito volume de informação. Então, a gente tem que parar, ficar tirando da boca essas doenças, né? Porque a gente vive num terreno que favorece elas. É na imprensa, quando você vê profissionais de saúde na televisão, no rádio, é somente para falar de doença. Quando tem a campanha, é a campanha da doença. Não se fala na saúde, não se fala da fisiologia, não se fala. Vamos falar da saúde das mamas para as mulheres, não do câncer de mama. Vamos falar da saúde do útero e não da endometriose, não do mioma, né? Então a doença, ela vibra dentro da gente naturalmente e ela vai colapsar, porque isso é física quântica, né? Você cria um contexto para a onda e ela vai se materializar. É o colapso da função. E isso é um princípio dentro da biofísica, né? Então, da biofísica e da mecânica quântica. Então, a gente tem que bafejar mais doença, mais fisiologia e menos doença e menos patologia. Está aqui o Bruce, né? Que nos deu a honra da presença no último congresso, uma criatura que demonstrou ao vivo o que de fato ele ensina. E ele já nos ensinava que tanto quanto uma penicilina, que é uma droga, um pensamento pode curar, é vibração. E ele falava dos medicamentos vibracionais, que já não são um sonho, um projeto, já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Vejam só, pessoal, 2.500 anos atrás, Hipócrates já nos ensinava algo que hoje é relegado, que as pessoas não dão muita importância na prática médica, na prática da saúde. A doença não é um tema exclusivamente orgânico. Ele já tinha uma concepção, à sua época, que mente e corpo formam uma realidade. A mente influencia no corpo e o corpo influencia na mente. Então, como é que eu posso promover saúde se eu não tenho essa visão sistêmica que Hipócrates, aquele ao qual nós juramos em nossa colação de grau, e depois esquecemos, eu costumo dizer que é o juramento hipócrita e não o juramento hipocrático, né? Porque Hipócrates nos trouxe tudo. Inclusive, suas teorias duraram praticamente 2 milênios. Algumas coisas foram sendo aperfeiçoadas, né, pela ciência, pelo avanço, mas a Hipócrates já nos ensinava sobre os terrenos biológicos, nos ensinava sobre os perfis, né, e a sua teoria de humores essenciais foi quem deu base até à própria psicologia, porque os humores essenciais também tinham ali associados os perfis emocionais e comportamentais. Então, se a mente é o maior sistema biofísico que nós temos, e é ela quem comanda, como é que eu posso ignorar isso? Como é que eu posso achar que um processo de diabetes, uma fibromialgia, uma endometriose, ou até mesmo uma neoplasia, não tem razões psíquicas, né? Mórbidos psíquicos dos meus sentimentos e pensamentos e emoções que vão ganhando corpo dentro do meu biocampo e colapsando um tumor, um cisto, um nódulo, uma úlcera. Isso é abordagem sistêmica. E o próprio Hipócrates nos ensinava que a gente não deve olhar uma unha encravada de um nosso cliente, do nosso interagente, sem investigar a sua alma e sem que ele entregue essa alma.
O paciente não pode formar uma parede. Ah, esse meu problema é esse. Eu quero um remédio para isso. Não, não é bem assim. O remédio pode ser algo que você acha, que você nem imagina, né? Porque remédio para diabetes, para ficar bom, não é metformina. As pessoas tomam metformina a vida inteira e morrem em consequência de diabetes. O medicamento é importante, mas se você não mudar seus hábitos de vida, as suas decisões, as suas escolhas alimentares, eu vou tomar medicamento para diabetes porque eu não posso deixar o meu pão todo dia, o meu bolo todo dia. Adianta dar murro em ponta de faca? Adianta você querer ajudar o processo de cura de alguém que não quer ser curada? Adianta ajudar alguém que não quer ser ajudado? O Cristo, o terapeuta da Galiléia, já ensinava que faz a tua parte, que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. O que é que Jesus quis dizer com isso? Se ajude, que a ajuda externa entra, que a ajuda externa vem. O céu é o universo, é as energias em torno de nós, é o prana, né? São as pessoas, os profissionais, as terapias, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que deixar de ser paciente para ser interagente. Eu tenho que ser o paciente, tem que ser protagonista no processo. E os profissionais de saúde, os terapeutas, não podem se sentir senhores da lei, donos da saúde da pessoa, semideuses que não admitem qualquer questionamento. Isso tem que acabar. Isso é um absurdo. Né? É um absurdo. Às vezes você faz consultas e são cada uma mais decepcionante que outras. Você fica calado para não ter aborrecimento. Em muitos profissionais. Tem também os profissionais alinhados com um pensamento mais hipocrático, mais humanizado, mais biológico, né? E menos alopatizado, o que é um desafio de nós que trabalhamos com as terapias naturais, desalopatizar nossas mentes. A gente não pode querer conhecer os florais quânticos querendo saber qual o floral da úlcera, qual o floral da artrose, qual o floral do câncer, qual o floral da gengivite, qual o floral da artrite. Não, não existe isso. Não foi essa a proposta de Dr. Eduardo Barr, quando nos trouxe o conhecimento da terapia floral com o seu sistema de Barr. Não é essa a proposta dos florais quânticos da fisioquântica. Não tem isso nos rótulos. Não tem isso nos livros, não tem isso nas lives diárias que ela nos oferece. Os florais são biomoduladores, são bioharmonizadores. Ou seja, se tem um lixo ali, eu não vou tratar o lixo, eu vou passar a água e o lixo vai embora. Não é? Se a minha matriz extracelular está intoxicada, eu não tenho que simplesmente pegar e dar um remédio para tirar aquela toxina. Eu tenho que lavar a minha matriz. E lavar a minha matriz, que é aquele meio ambiente das células, depende de água que eu tenho que beber, depende de oxigênio que eu tenho que respirar, depende de nutrientes para que ela funcione corretamente, o zinco, o magnésio, o manganês, a vitamina D3. Depende da informação, e aí vem a terapia quântica. Perdeu a informação, eu vou dar um floral que possa harmonizar o processo de detox da minha matriz. Eu vou dar um floral que possa melhorar quanticamente o fluxo sanguíneo, a drenagem linfática. Então, eu vou trabalhando a fisiologia, eu vou modulando aquilo que tem que funcionar bem. Não vou dar um remédio para a doença. Embora a gente tenha essas associações na mente, mas a gente sempre dá a virada. O paciente fala, eu estou com artrose, doutor, o que é que o senhor tem para mim? Eu digo, não, vamos cuidar das suas articulações. Se o problema está maior no joelho, vamos cuidar do seu joelho. Cuidando dele, possivelmente a artrose vai sumir, ou vai ser aliviada, vai ser atenuada. Muitas vezes a artrose é fruto da inflamação crônica.
porque aquela ingestão diária intensa de glúten pode estimular a degradação de colágeno por inflamação. E a degradação do colágeno, da matriz extracelular de uma cartilagem, vai destruí-la. Então, tem que corrigir, às vezes, o seu alimento para poder cuidar da articulação. Senão, vai acontecer com mais pessoas. Vão ficar tomando infiltração e infiltração para tirar a dor, até o dia de arrancar tudo e botar uma prótese. Porque não tem a iniciativa, a coragem ou a orientação profissional de dizer: você precisa remover esses alimentos da sua dieta. Você precisa adicionar esses alimentos à sua dieta. Mudança de vida. E aí os florais, ó, supimpa. Eles conseguem modular tudo quando a gente dá o primeiro passo. Quando a gente decide a ter saúde, não é? Como sempre nos é ensinado, temos um caminho duplo da nutrição e da informação. Lembrando de Sócrates, não é doença, é doente. Não tem doença. A medicina oficial criou as doenças por questões outras, jurídicas, legais, civis, dentro da propedêutica, terapêutica, mas, no final das coisas, gente, o que tem são pessoas doentes. E se você olhar a pessoa de maneira holística e sistêmica, aquela doença dela é efeito de uma causa, seja emocional, nutricional, comportamental. Você socorre ali o problema, claro. Às vezes está agudo, está doendo. A gente socorre o problema, mas tem que atuar na causa. A gente não vai tratar a pedra do rim, mas o rim que gera a pedra. Porque se tirar só a pedra, o rim vai gerar outra pedra. Eu tenho que eliminar o processo, a causa. Isso é promover saúde. Isso é visão sistêmica. Voltando ao Cristo, né? Jesus de Nazaré, que curava as pessoas, mas sempre dizia: a tua fé te curou. Ou seja, é uma energia que você tem dentro de si. Quando eu dou o floral para alguém, o floral não vai curar. Ele vai modular essa energia interna. Então, todos os nossos órgãos têm capacidade de se recuperarem. Se você ferir sua pele, ela não cicatriza? Não é verdade? Se você fratura um osso, ele também não cicatriza? Você vai tratar, você vai dar os meios, mas ele faz sozinho. Não é isso? Então, assim, o floral vai modular. Se a matriz extracelular não consegue remover suas toxinas sozinha, porque perdeu informação, se esqueceu de como fazer, aí eu dou lá um linfodetox e vou ajudar a minha matriz a lembrar como é que ela deve fazer a drenagem linfática de toxinas. Se eu estou tendo alergias vigorosas e rigorosíssimas, com grande secreção de histamina pelos meus mastócitos ou pelos meus eosinófilos, então eu não vou ficar dando corticoide, eu vou dar o histamitox. Claro, se for uma alergia tão intensa que comprometa até mesmo a respiração de uma pessoa, aí é onde entra a urgência, a importância do alopático, para salvar ali, tirar salvar a vida. Porque a pessoa abusou, passou por uma situação que o organismo dela agora desembestou na resposta inflamatória e imunológica abrupta. Mas depois eu vou modular essa histamina, não é bloqueá-la, porque ela é um neurotransmissor, desculpa, ela é uma citocina, um pigmento, um mediador químico de inflamação importante, porque ela vai ajudar na vasodilatação, em algumas vezes na vasoconstricção, mas deixa de quebra aquelas irritações, aquelas urticárias. Então, eu dou o histamitox para o meu paciente, para o meu interagente, porque o histamitox vai modular e não bloquear a resposta histamínica, que é fisiológica. Então, quando Cristo dizia tua fé te curou, ele dizia que lá dentro de você está tudo, todo o potencial. A minha parte é impulsionar isso. Naturalmente que Jesus era uma criatura especial, ele tinha uma energia tão celeste, capaz de impulsionar facilmente essa energia interna da pessoa, mas sempre dizendo: a tua fé te curou.
né? Com a sua humildade de terapeuta, e não é um exemplo até para nós. Ah, eu curei, eu tenho um caso que eu resolvi. Não, acabar com essa linguagem de vaidade. Eu ajudei meu paciente a se curar, eu ajudei meu interagente a superar o seu problema, mas ele, e eu digo muito isso aos meus interagentes quando falo, doutor Limeira, eu estou muito melhor, estou bem, estou animado, muito obrigado. Eu fico feliz, mas você que está se curando. Eu dei só o empurrãozinho que você precisava. A energia está dentro de você. Continue alimentando ela com seus hábitos, seus pensamentos, seus sentimentos, seus alimentos, que tudo vai dar certo. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, a mesma coisa. Enfermidade, doença, tudo vem da mente, nas emoções, nos sentimentos. É claro que o Samuel é de uma época que não tinha tanto fator externo devastador como hoje. Poluição eletromagnética, agrotóxico, metais pesados em todo lugar. Mas 90% continua sendo isso. De 10 problemas, 9 é a cabeça, né? Para mostrar que energia, gente. A mente é energia, emoção é energia, sentimento é energia, não é matéria-prima. Ah, mas como a emoção vai gerar uma doença? Aí vai ter que estudar mecânica quântica. A emoção não é uma energia, não é uma onda, e dependendo do contexto em que essa onda circule, ela vai colapsar. O elétron vai dar o salto quântico e o fóton vai se materializar. Seja um fóton de luz, seja um fóton de uma inveja, seja um fóton de uma cólera, de uma reação de ciúme. E a gente vê isso no dia a dia, quando liga um controle remoto, que liga uma TV, o que é aquilo? O colapso de uma função de onda. Quando a gente liga um laser, né? Quando a gente atende uma ligação de um celular, quando a gente pensa em alguém e ela liga para a gente, porque a coisa é instantânea, não tem espaço-tempo no fóton, não tem espaço-tempo na mecânica quântica. Isso é coisa do Newton, isso é a física newtoniana. São grandezas irrelevantes. Quando eu penso em alguém aqui, ela já captou o pensamento lá, instantaneamente. Se materializa. Mesmo que ela não se dê conta, mas a onda chegou. Se houver correlação quântica, ela pode até tomar uma atitude, ela pode até me ligar. Você vê como as coisas são muito instantâneas. Lembra do átomo? Quando o elétron sai de uma camada para outra, ele não viaja naquele espaço vazio, que é o espaço de Hilbert. Ele some, ele desaparece de uma órbita e aparece na outra, instantaneamente. Por isso que o resultado de um tratamento pode também ser instantâneo. Ah, os florais é muito lento. Nada disso. Nada disso. Você pode ter resultados na hora. Como você pode ter resultados em semanas, em meses, e daí? Se você sofre com um problema há 30 anos, aí você quer solução de uma semana? Depende da gravidade e depende do seu envolvimento com a terapia e depende de como o profissional vai usar a sua terapia a seu favor, se ele vai recomendar corretamente. Por isso que o profissional tem que ter conhecimento, tem que ter essa visão sistêmica, né? Somos duais. Isso é Newton, né? Isso Einstein comprovou também. Os ativistas quânticos do século XX. A luz é dual. A luz tem um componente ondulatório e um componente matéria. Nós somos matéria e somos energia. E mesmo a matéria é energia. Por isso que a matéria é uma ilusão. Tudo, na verdade, é energia. Seja colapsada ou sutil. Seja invisível ou invisível. É só ver o universo. O que é que nós sabemos do universo? Praticamente 1%. 75% do universo, ou 70% é energia escura, 20% a 25% é matéria escura, tudo invisível. Sobrou 5%. E desses 5% a gente conhece 10%. Que é tudo isso que a gente conhece do universo. 10% não, acho que 1% dos 5% que restaram do universo. Ou seja, quase todo o universo é invisível aos nossos olhos. Imagina a nossa arrogância humana. Não, eu não acredito nisso, que eu não estou vendo. Então você
vai deixar de existir, porque tudo que nos move na vida, basicamente, é invisível. Ou você viu a inveja? Você vê o colapso da onda de uma inveja, que é alguém quando maltrata o outro, quando ultrapasseia o outro. Mas você não vê a inveja, você não vê o sentimento, você vê ele em prática, colapsado. Como é que você vê o amor? Através de um ato de amor. Como é que você vê a solidariedade? A pessoa sente o sentimento fraterno, mas ele colapsa quando ele toma uma atitude fraterna e solidária diante de uma situação de alguém que precisa. Você viu o sentimento? Não, mas ele é que move a sua vida. A emoção move a sua vida. A decisão move a sua vida. As energias ao nosso redor são todas invisíveis, com exceção da luz visível. Mas o ultravioleta, o raio cósmico, o infravermelho, a onda de rádio, de radar, de celular, micro-ondas, tudo invisível. E todas interagindo com a gente e sendo determinantes para a nossa existência. Einstein, para aqueles que são céticos, que são limitados de mente, que são arrogantes, que negam tudo que não conhece, porque tudo que ele ignora não existe para ele. O mundo dele é um mundículo, né? A realidade dele é turva. Ele vê uma sombra. O universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Se você lida com pessoas assim, se afastem. Não adianta você querer impor nada ou nem expor, porque elas não vão acreditar. Elas são fechadas. Elas vivem numa caverna. Não se expandem. A mecânica quântica é a ciência da expansão, das possibilidades, nunca da limitação. Se a pessoa quer ver no seu mundo, porque é a sua crença que o limita, nada há muito o que fazer em favor dela, a não ser quando ela pedir ajuda, a não ser que ela venha pelo sofrimento, pela dor, porque a maioria das pessoas só amadurece pela dor, não tomam decisões racionais de se melhorarem, de se expandirem. Proporcionalmente, eu já falo dessas coisas para os meus alunos de graduação, que têm ali seus 20 anos em média ou até menos. De maneira sutil, eu jogo esses conceitos e tem alguns que já captam e se, puxa, que bacana. Tem outros que fazem até uma ironia, e ali eu percebo os perfis, né? De pessoas de mente mais abertas, outros mais limitados. Que pena. Não quer dizer que a pessoa tem que acreditar em tudo de imediato, não. Mas questione, busque. Agora, se você nega, aí você se limitou. A sua cognição é estreita. Você não vai expandir nem o seu cérebro com neuroplasticidade, porque você já está dando a ordem que você é só aquilo. E seus neurônios não vão se replicar. Seus neurônios não vão se conectarem, fazer novas conexões, porque eles estão recebendo de você, da sua mente, mesmo que de forma subconsciente, que o seu desejo é só ser aquela pessoa. Você não quer mais saber nada, você não acredita nisso. Isso é triste, gente, no ser humano, e infelizmente existe aí uma imensidão de pessoas que estão aí vivendo, sobrevivendo dessa forma, mas aqui nós temos aqui pelo menos 30 pessoas cujo pensamento e cuja mente estão aí se expandindo infinitamente, porque nós estamos no mundo das possibilidades, que é a física quântica. E aí a gente sempre convida as pessoas a decidirem, né? Hipócrates, que seja teu alimento, teu remédio. Você pode escolher o caminho da pizza e dos fast food ou o caminho dos alimentos naturais. Você não precisa necessariamente eliminar 100% isso aqui, porque em algumas circunstâncias do momento, você pode. Eu fui num lugar, visitei uma pessoa, uma família, e eles me ofereceram ali com tanto carinho uma pamonha que leva queijo, que leva ovo não, que leva leite, que leva açúcar. Se eu não tenho uma restrição rigorosíssima, eu vou comer a pamonha e ela não vai me fazer mal. Vou comer com amor, porque aquela pamonha não é o dia a dia meu, não é a minha regularidade, né? Agora, se eu vou comer pamonha todo santo dia, aí isso vai uma hora me mandar uma fatura. Eu como com mais prevalência os alimentos naturais, alimentos orgânicos,
os cereais, as hortaliças, as verduras, as frutas, os grãos. Mas aqui e ali, sabe, eu não negocio com certas coisas. Não, isso aí nem para ver. Mas vou comer ali minha pizza, não vou comer pizza de picanha, nem pizza de linguiça, nem de pepperoni, mas eu como ali uma pizzazinha de queijo, aquela de rúcula, né? Aquela pizza marguerita, até mesmo um franguinho ali desfiado, porque eu não sou vegetariano, eu só não como carne vermelha. Mas o franguinho, o peixe, a gente negocia aqui e ali. Então, o mais importante, não precisa ser tão extremista. Agora, se você é um vegano, respeito, maravilha, você está certíssimo. Mas o importante é se alimentar do que é bom na maior parte do tempo. Aí você está cumprindo o princípio hipocrático de que aquele alimento ele te traz uma boa fisiologia e saúde, inclusive combate doenças, né? O brócolis, os crucíferos, têm propriedades extraordinárias que corrigem até o próprio DNA e evita até o surgimento de neoplasias. O alimento também é capaz de curar, o alimento biogênico. Tem que orientar as pessoas a isso. Alimento é o remédio. Faça do seu remédio o seu alimento. Em muitas situações, você terá que usar produtos. Você terá que tomar suplemento, tomar medicamento, os fitoterápicos, os florais. Mas o alimento não pode ser o pior possível, né? Água, dentro da saúde sistêmica, sobretudo, nem água as pessoas conseguem mais tomar. Como é que eu posso lavar uma casa sem água, o carro sem água? Como é que eu vou lavar meu corpo num banho sem água? Avalie por dentro, que é muito mais sujo que fora. Eu gasto rios de litros de água num banho externo e quero economizar na água de beber 2, 3 litros, em média. Dependendo da sua massa, a gente sempre recomenda 40 ml por quilo. A água remove toxinas, hidrata as matrizes, facilita o trabalho do coração, do cérebro, do intestino. Nós somos 70% formados por água. Como é que a gente não deve renovar essa água? Se a gente não toma água, a gente apodrece. Porque a água fica suja dentro da gente. Interfere na pressão, no equilíbrio ácido básico, no equilíbrio hidroeletrolítico, na função das células, na detoxificação. Então, se você tem 80 quilos, tome 3,2 litros de água por dia. E não durante as refeições, entre as refeições. Olha, se as pessoas tomassem a água no volume que cada um precisa, eu acho que mais da metade das doenças do mundo desapareceriam. Oriente seus interagentes a isso. O estresse é outro veículo de doença. O maior produtor de radicais livres, que a gente sempre está aí tratando ou equilibrando com antioxidantes, né? Nós temos vitamina C, complexo B, vitamina E, vitamina A, e aminoácidos, antioxidantes, minerais como zinco, cobre, manganês, o selênio. Mas lembre-se que não é para se empanturrar de antioxidantes. Já tem estudos que mostram que muito antioxidante predispõe a doenças. Porque nós produzimos antioxidantes para estimular a nossa imunidade. Os radicais livres são fruto, fisiologicamente, do estresse oxidativo. Mas aí a nossa bateria interna de antioxidantes, que vem com a alimentação, as frutas, os vegetais, nossas atitudes positivas, vão eliminando esses radicais livres. Agora, se você é estressado cronicamente e se orgulha disso, se o seu eixo HPA está totalmente desregulado, você vai produzir essa ferrugem no corpo o tempo todo. Porque radical livre oxida o nosso organismo, enferruja, envelhece, inflama. É o tal do inflammaging, né? O envelhecimento pela inflamação. Então, tem que controlar esse estresse, que é algo fisiológico, modulado pela suprarrenal, pelo hormônio cortisol, para induzir uma resposta inflamatória e imunológica de defesa, de fuga, mas tem que ser modulado.
Não é para bloquear o estresse, é para modular. Por isso que nós trabalhamos com florais moduladores. Não é medicamentos alopáticos que bloqueiam um corticoide, uma glicocortisona da vida, uma cortisona da vida, bloqueia o estresse, bloqueia a suprarrenal. Por isso que as pessoas podem ter o hipocortisolismo ou a fadiga adrenal. Os florais quânticos, a gente vai falar aqui ainda hoje já, e ao longo do curso, eles modulam o estresse. E muitos problemas, dezenas de problemas que são frutos do estresse, desaparecem, porque a gente trata a causa e não o efeito. A gente modula a fisiologia e não cuida de doenças, entenderam? Hábitos para ter uma vida mais longa, isso é um estudo. Inclusive, controlar o estresse está entre as 8 atitudes. Um estudo com mais de 700 mil pessoas descobriu que adotar 8 hábitos saudáveis aos 40 anos pode prolongar a vida em mais de 2 décadas. O efeito diminui quando a pessoa já está nos 60, mas ainda assim eles existem. Né? O Xuan Mei Nguyen, né, e seus colegas do sistema de saúde dos veteranos de Boston coletaram dados sobre atividade física, dieta, sono, saúde mental, relacionamentos e uso de álcool de um grupo de mais de 700 mil pessoas com idades entre 40 e 99 anos. Os participantes preencheram uma pesquisa sobre seus estilos de vida entre 2011 e 2019. E os pesquisadores analisaram as respostas juntamente com os dados de seus registros de saúde. Durante o período de 8 anos de estudo, mais de 33 mil pessoas morreram. Depois de ajustar fatores como idade, status socioeconômico e raça, os pesquisadores descobriram que havia 8 hábitos correlacionados com um risco significativamente menor de morrer por qualquer causa durante esse período. Entre eles está aí, ó, dieta saudável, exercícios físicos, controlar o estresse que está aí, ó, não é eliminar o estresse, controlar o estresse, está bem gravado aí, dormir bem, não ter um distúrbio de uso de opioides, pessoas que vivem usando psicotrópicos o tempo todo para dormir, para cuidar de ansiedade, consumir álcool muito moderado, ou não consumir, mas consumir moderadamente, nunca fumar e manter relações sociais positivas. Todos esses, pessoal, hábitos vibracionais, hábitos que mudam a nossa energia. Não tem aqui nesses hábitos tomar tal medicamento, não. Não tem aqui nesses hábitos ter o plano de saúde. Claro, o plano de saúde é importante numa urgência, numa necessidade, né? Mas é a forma de viver, o que você come, como você se relaciona com as pessoas, que te dá saúde. Então, controlar o estresse é fundamental. E olha que nós temos aqui no sistema floral frequencial quântico possibilidades inúmeras para modular esse estresse. E a gente vai aprender tudo direitinho ao longo desse nosso curso. De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos, né? Confúcio. Então, a gente tem que também educar as pessoas, motivá-las. Falaram aqui de motivação, né? A nossa amiga doutora Monique, na sua aula, a motivação é a energia maior que empurra tudo, suas atitudes, suas escolhas. E nós temos que ser seres motivacionais, né? Não simplesmente ser coach ou empurrar as pessoas para um ou outro caminho, que muitas vezes nem sempre ajuda, né? Não há milagres. Conversar, orientar, convencer com argumentos, sem impor, né? Expondo educadamente e com carinho, as pessoas tendem sempre a acolher aquilo e mudar suas atitudes internas, suas crenças limitantes para crenças expansivas. Nós temos o sistema floral, que vamos estudar aqui todas as suas linhas, o que é cada linha, como diferenciar cada linha, como associar essas linhas de maneira conveniente em cada situação. Não tem receitas fixas, né?
Não existem protocolos rígidos. Você monta um protocolo para aquela pessoa, naquela situação. Não estamos aqui para montar protocolos para doenças, mas protocolos para pessoas, né? Esse é o objetivo da terapia natural. Começou com a homeopatia, mudar a energia, né? E não ver a doença. Todos os florais são importantes, os 205, 206. Nenhum é descartado, nenhum. Você pode até não usar, mas se usar, algum benefício vai ter. Você, eu nunca usei esse, mas ele tem uma indicação bacana. De repente é o que você tem na prateleira, usa. Não tem esse, mas tem esse. Não tem aquele, mas tem esse também. E assim você vai associando, né? Com certeza, todos só auxiliam, porque eles são moduladores da sua fisiologia. Conhecer, como dizia Montesquieu, é preciso estudar muito para saber um pouco. Mas é muito complicado. Não é. E se você diz que é complicado, complicado será. É isso que eu quero saber. É disso que eu preciso saber. A minha farmácia aqui em casa é basicamente florais. E os suplementos, matéria e florais. E dentro dessa linha, você já tem os suplementos também. E tem novidades nessa área que a gente vai falar hoje à tarde. Novidades no campo dos suplementos, né? Saímos da simples oligoterapia para a suplementação alimentar. E isso é uma inovação, uma novidade aqui, com novos lançamentos, inclusive, de produtos na linha de suplementação alimentar, que a gente vai estudar aqui, passando rápido nesse módulo, e num módulo mais adiante, que eu não lembro qual, vamos detalhar todos esses suplementos alimentares, que, por sinal, são energizados, né? E associar com os seus moduladores da linha IoQuantic, que nós vamos também já ver hoje no complexo das linhas e depois detalhar mais adiante. É um universo de conhecimento que a gente pode aprender. Um sistema floral riquíssimo, tá? Que tem uma tecnologia própria, daí a sua diferenciação, uma patente nacional e internacional, uma descoberta extraordinária, um recurso único que dá a esses florais a capacidade de manter em sua composição uma informação que vai gerar, por ressonância, um colapso de função de onda harmonizador no seu organismo físico e emocional. 13 linhas de produtos vibracionais, de produtos florais, por quê? São frequências e informações geradas pela associação de essências vibracionais florais, que estão lá no rótulo dos frasquinhos, e que a tecnologia Quantum Health, por seu processo intrínseco, gera aquela informação, aquela onda que vai, por ressonância eletromagnética, promover efeitos positivos na nossa saúde. Vamos ver a linha IoQuantic. O que é a linha IoQuantic? O que é um floral da linha IoQuantic? O que é um floral biofator? O que é um fitoquantic? O que é um floral da linha Plus? Em que linha está o floral Desobezin? Em que linha está o floral Consciêncios? O que é a Oxiderm? O que é a Fisiotox? Quais os florais que compõem a linha Physioquantic Woman, voltada para a mulher? Fantástico, né? A linha Physioquantic Men, voltada para a saúde do homem. Não é para cuidar de doença do homem, né? É para cuidar da saúde do homem. O que é o Bioquantic? Um produto extraordinário, capaz de harmonizar nossas vibrações internas para nos desvencilharmos de alterações atômicas provenientes de radiações, por exemplo. Quem trabalha com radiação, quem mora perto de uma antena de celular, quem vive preso em Wi-Fi da vida, né? Harmonizadores de chakras, gente.
Nós temos produtos que harmonizam os nossos centros de força. Lá da pineal, o da coroa, o frontal da hipófise, o laríngeo da tireoide, o cardíaco com o timo, o plexo solar envolvendo o pâncreas, o umbilical e também o básico da nossa energia de fixação na terra, energia reprodutiva, da criatividade. A saúde depende também da harmonização dessas energias dos chakras, da medicina ayurvédica. E nós temos florais para isso. Olha que fantástico. A linha G-Quantic, que nos ajuda em processos de desarmonização alimentar, de alergias alimentares. A linha Quantinflam, que é um presente para a gente controlar uma das mais graves pandemias do século, que é a inflamação crônica de baixo grau, que é a mãe de quase todas as doenças crônico-degenerativas. Nós temos florais para harmonizar, modular, não é impedir, não é anti-inflamatório, como o medicamento alopático. É modulador da inflamação, porque a inflamação não é doença, como se vende hoje até nas academias. Essa semana eu falava com um colega médico, diretor do Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Médicas da UFPB, de que como é que a inflamação é conteúdo dado em patologia, como se a inflamação fosse doença. Inflamação é para ser estudada em fisiologia, porque é um dos processos mais extraordinários que acontece no nosso corpo. É a porta da regeneração celular. A gente vai impedir uma inflamação? A gente vai bloquear uma inflamação? Não. A gente vai modulá-la para que as pessoas passem por ela com mais conforto. É diminuir a dor, o inchaço, o edema, o calor, que é outro problema, a febre, que também é ensinado para a gente como doença, e a febre é um sinal e um sintoma fisiológico de resposta, que não deve ser bloqueado, mas modulado, regulado, para níveis que possa promover seus efeitos terapêuticos e não deixar efeitos adversos no nosso organismo. E a linha Recepti-Quantic, que é outra invenção que merecia o prêmio Nobel, de você ter a possibilidade, por vibração, por energia, você ajudar o organismo a desbloquear seus receptores hormonais, que também é causa de muitas doenças no nosso corpo, a disfunção hormonal, que não é nenhuma baixa de produção de hormônio, é simplesmente uma hipofunção por não ter receptor de atuação. E a gente consegue, com a linha Recepti-Quantic, ajudar as pessoas quanticamente a liberar seus receptores de cortisol, de insulina, de melatonina, de estrogênio, de progesterona, de testosterona. Isso é fantástico. Além da linha do colágeno quântico, né, que é suplemento e também é energia. Um colágeno que atua como nenhum outro no universo, né? No universo. E eu sou muito taxativo em dizer para as pessoas, esse é o melhor colágeno do universo, não tem outro. Nenhum fará o que esse fará. Porque esse é colágeno no frasco e vai se transformar em colágeno dentro de você. Vamos estudá-lo aqui, em um dos nossos módulos também. Além da linha VitaQuantic, que é a vitamina A com complexo B, o Multivit, né? Então, nós temos, assim, 1000 possibilidades de florais em forma líquida, em forma de gel, que tem seus usos similares, mas em casos específicos é melhor o gel, é mais confortável, né? É mais econômico, é mais fácil, às vezes, você lidar com a criança passando um gel floral do que o líquido, que você tem que pingar na gota, e às vezes a criança não tem como, não gosta do sabor, ou ela não engole, ou engole rápido. Tem aquela técnica de você esperar ali uns 30 a 40 segundos para poder deglutir o floral em forma líquida. Então,
São mais de 200 produtos. Olha que fantástico. Possibilidades mil de associação, de integração, né? Todos os sistemas do corpo beneficiados em suas funções, a interação entre os sistemas, porque eu posso pegar um floral da linha Plus e associar com um floral da linha Physiotox para ajudar nessa associação ou nessa intoxicação gastrointestinal e por aí vai. É um universo amplo, mas requer o primeiro passo. Sentar, ler, estudar, fazer o curso, tem um sacrifíciozinho de perder aquele sábado à tarde, o domingo de manhã, não vai, hoje eu não vou à praia, mas eu vou estudar, vou investir em mim, para que eu possa ajudar melhor as pessoas. E depois aí eu ir para o meu banho de praia, bem feliz, tomar sol e sabendo como me cuidar, né? Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Vai ser encontros inesquecíveis. Iremos esta manhã aqui, junto com a doutora Monique, para a gente trazer esses princípios, essa lógica, esses paradigmas, essas reflexões, porque depois do almoço, na continuação do nosso módulo, já vamos entrar no estudo de todas as linhas. Claro, é um estudo sumário, porque impossível em 2, 3 horas falar de 13 linhas, mas falaremos o máximo que possível e vocês vão receber material, catálogo e vamos ter a oportunidade de conversar, interagir, tem as mentorias, para que todo mundo, ao final do curso, tenha segurança de como promover saúde sistêmica, sobretudo com o uso dos moduladores frequenciais. A gente está aqui no horário de 15 para meio-dia, vamos encerrar aqui, eu vou fechar a gravação, nesses 10 minutos, 15, a gente pode bater um bate-bola, a gente vai ver o chat, se tem alguma dúvida sobre o conteúdo, e ficaremos à disposição de vocês. Muito obrigado e muita saúde para todos. Francisco, pessoal, não desliguem os computadores, né?